Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender juntos sobre a Páscoa. Você sabia que existem duas Páscoas? Existe a Páscoa verdadeira, cuja história está aqui, na Bíblia Sagrada. Mas existe uma Páscoa por aí, uma Páscoa comercial. Você sabe qual é o animal que representa essa Páscoa comercial? Isso, é o coelho. Você conhece a música, não é? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Pois bem, dizem que esse coelho da Páscoa até bota ovos, e ovos de chocolate. Que absurdo! Coelhos não botam ovos, e muito menos de chocolate. Sabe qual é o animal que representa a verdadeira Páscoa? O cordeiro ou a ovelha. Você sabe por quê? Para contar essa história, precisamos voltar muitos anos atrás. Muitos anos antes até do nascimento de Jesus. Numa terra distante, lá no Egito, o povo de Deus estava escravizado. Eles sofriam muito, tinham que trabalhar bastante e ainda eram castigados. Então, eles lembraram-se do Senhor Deus, o Deus de Abraão, e eles pediram que o Senhor Deus de Abraão e de Jacó os tirasse da terra do Egito. Bom, o Senhor então enviou Moisés para que levasse o povo para a terra prometida. Mas Faraó não quis deixar o povo ir. Então, o Senhor Deus enviou 10 pragas. Essas 10 pragas eram não só para que Faraó permitisse que o povo fosse para a terra de Canaã, como também era para humilhar os deuses do Egito. E tinha mais uma função. O povo havia vivido lá no Egito por mais de 400 anos, então eles estavam convivendo com aquelas divindades falsas egípcias, e Deus precisava humilhar esses deuses falsos para que o povo reconhecesse que o verdadeiro Deus era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pois bem, a primeira praga foi a transformação do rio em sangue. Todos os peixes daquele rio morreram, e mesmo assim, Faraó, de coração endurecido, não quis deixar o povo ir. Então, Deus mandou a segunda praga. Na segunda praga, foi uma infestação de rãs. Havia rãs por todos os lados. Quando a mamãe ia cozinhar, abria a panela, rãs lá dentro. Quando as pessoas iam dormir, nas suas camas, nos travesseiros, pulavam rãs. Era horrível. Faraó pediu para que Moisés orasse ao Senhor para que o Senhor retirasse as rãs da terra do Egito. E assim fez Moisés. Sabia que nem assim Faraó amoleceu o coração e deixou o povo partir? Então, Deus mandou a terceira praga. A terceira praga foi uma infestação de piolhos. Todas as pessoas tinham piolhos por todo o seu corpo. Mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração e não deixou o povo ir. A quarta praga foi uma infestação de moscas. E por todo o Egito haviam moscas que perturbavam os animais e as pessoas. Mas, espera lá, não por todo o Egito. Na terra de Gósen, onde moravam os israelitas, não haviam moscas. Esta foi a primeira praga que os israelitas não foram atingidos. Bom, nem assim Faraó deixou o povo ir. Então, Deus enviou a quinta praga. A quinta praga foi uma peste, uma doença que deu nos animais, mas apenas os animais dos egípcios que morreram. Os animais dos israelitas estavam protegidos desta praga. Nem assim, Faraó amoleceu o coração e deixou que o povo fosse para Canaã. Então, Deus mandou a sexta praga. Foi outra doença, foram úlceras, feridas, que atingiu tanto pessoas como os animais. Nem assim, Faraó deixou que o povo partisse. Então, Deus enviou a sétima praga.
A 7ª praga foi uma chuva de pedras e fogo. Essa chuva de pedras e fogo matou animais e também destruiu plantações. Deus antes havia avisado que recolhessem os animais. As pessoas que obedeceram a Deus não perderam os seus animais. Nem assim, Faraó deixou que o povo fosse para Canaã. Então, Deus enviou a 8ª praga. A 8ª praga foi uma infestação de gafanhotos. Sabe a plantação que ainda tinha sobrado da chuva de pedras? Os gafanhotos comeram toda a plantação. E nem assim Faraó deixou que o povo fosse para a terra de Canaã. Então, Deus enviou a 9ª praga. A 9ª praga Deus mandou trevas densas e as crianças e os adultos dizem que até conseguiam pegar nessa escuridão. Crianças, vocês estão aí? Eu preciso continuar a história. Deve ter sido horrível mesmo. Bom, nem após essa 9ª praga, o faraó deixou que o povo partisse. Então, Deus anunciou a 10ª praga. Deus disse para Moisés: cada família deve pegar o cordeiro de 1 ano, branco, sem nenhuma mancha ou defeito. Essa perfeição desse cordeiro significava a perfeição espiritual do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que é Jesus. Esse cordeiro de 1 ano, que cada família tinha que pegar, deveria ser imolado, ou seja, deveria ser morto. O sangue desse cordeiro deveria ser passado na porta de cada casa. Eles deveriam cozinhar esse cordeiro assado e comeriam junto com ervas amargas e pães sem fermento. Eles não poderiam colocar fermento. Alguns dizem que é porque não daria tempo desse pão fermentar. Outros dizem que é porque o fermento significa, na Bíblia, o pecado. Essas pessoas desta família deveriam ainda comer estes alimentos usando a roupa que iriam naquela viagem para a terra de Canaã. Se o cordeiro fosse grande demais para uma família, eles deveriam convidar uma outra família para juntos comerem, em pé, já vestidos, os pães sem fermento, o cordeiro e as ervas amargas. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado, nada poderia ficar para trás. Bom, e o sangue? Por que passariam sangue na porta? O sangue que estava pintado na porta de suas casas iria protegê-los. Mas de quê? Bom, naquela noite, o anjo da morte iria passar pela terra do Egito. A palavra Páscoa significa passagem. Naquela noite, o anjo da morte passaria e na casa que não tivesse aquele sangue pintado nas portas, ele entraria e o filho primogênito daquela família seria morto. Muitas crianças e muitos adultos também, todos os primogênitos do Egito, até mesmo o primogênito dos animais, foram mortos naquela noite. Assim, Faraó deixou que o povo partisse. Na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está dizendo que, de fato, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Continuando a história das 2 Páscoas, crianças, e o alimento das 2 Páscoas? Qual seria o alimento da Páscoa comercial? Isso, ovos de chocolate. Quem não gosta de chocolate? Tem algumas pessoas que não gostam, mas a tia Tati... eu adoro chocolate. Não é pecado comer chocolate. Só que o verdadeiro alimento da Páscoa não é o chocolate. O verdadeiro alimento da Páscoa é o pão e o suco de uva. Porque Jesus
quando ele comeu a última Páscoa pouco antes de ser morto, ele disse para os seus discípulos que era para que nós pudéssemos fazer em memória dele. O pão representa o corpo dele, que foi moído, machucado, torturado por nós, em favor de nós. E o suco de uva representa o sangue dele, que foi vertido lá na cruz, ou seja, derramado. Jesus estava todo desfigurado e ele estava todo ensanguentado. E aquele sangue derramado foi em favor de nós. Lembra? Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Assim como aquele sangue daquele cordeiro protegia aquelas famílias que tinham pintado nas portas, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vejam só essa figura deste garoto que está dormindo. Horas, afinal é feriado de Páscoa, não é mesmo? Não, não é. Não é isso que nós devemos fazer no nosso feriado de Páscoa. No feriado de Páscoa, devemos utilizar para refletir sobre essa história da salvação do povo do Egito e também da grande salvação do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o que se fala na Páscoa comercial? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Mas não é isso que se deve fazer na verdadeira Páscoa. Na verdadeira Páscoa, devemos falar de Jesus para as pessoas. Na Páscoa comercial, as pessoas ganham presentes e dão presentes, que pode ser ovos de Páscoa ou alguns outros presentes, não é mesmo? E a Páscoa verdadeira? Qual que é o verdadeiro presente da Páscoa? Ora, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro presente da Páscoa bíblica. O Filho de Deus que tira os pecados do mundo. Ao final, a criança que está com algum vazio. Ela comeu os chocolates, ganhou os presentes e acabou o feriado, não é? Mas não é assim que o verdadeiro cristão se sente no dia da Páscoa e após o feriado de Páscoa. Afinal, o que está vazio não é o coração dele. Ao contrário, no seu coração, ele tem Jesus. E o que está vazio é o túmulo, porque, na verdade, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual ressuscitou, vencendo a morte e nos trazendo a esperança de um dia morarmos com ele. Na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17 e 20, diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.